tema da mensagem de hoje é ouvir e obedecer. Repita comigo: ouvir e obedecer. Abra sua Bíblia comigo, lá no profeta Jonas. Profeta Jonas, capítulo 1, a partir do 1º versículo. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Acompanhe comigo lá. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Somente até aí. Feche sua Bíblia. Vamos falar com Deus. Senhor, essa é a tua palavra, Pai. Fala, Senhor, com cada um que aqui está nesta manhã. Fala, meu Deus, com aqueles que de casa nos acompanham. Que a tua palavra, meu Deus, venha de encontro aos nossos corações, à nossa mente, e ela venha, meu Deus, nos confrontar naquilo que precisamos melhorar, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que seja o teu Espírito Santo falando através da minha vida, e não aquilo que eu desejo falar, ó Pai. Mas me usa como um instrumento em tuas mãos, para falar, meu Deus, com cada um nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Assente-se no seu lugar. Nós conhecemos a história de Jonas e o grande peixe. Quando a gente é criança, aprende lá de Jonas e a baleia. Uma história onde Deus chama um homem de Deus, para ir levar uma mensagem a um determinado povo, a uma determinada cidade, chamada Nínive. Deus fala para Jonas: Jonas, vai lá e fala para Nínive contra ela. Vai lá e fala que essa cidade vai acabar, porque eu vou acabar com todos eles, que eles se arrependam. Mas Jonas, chamado para falar a verdade, Jonas, chamado por Deus para pregar a verdade, ele decide fugir da presença de Deus. Pergunta para quem está do seu lado: é possível fugir da presença de Deus? Pergunta para essa pessoa que está do seu lado: é possível fugir da presença de Deus? É impossível. A palavra, o texto bíblico nos fala que a gente pode subir a mais alta montanha, a gente pode tentar se afundar no mais profundo dos mares, a gente pode correr para a floresta, a gente pode ir para qualquer lugar, a gente não consegue se esconder de Deus. Não é possível Deus não saber onde você está. Não é possível Deus não saber a seu respeito. Não tem como. Mas Jonas achou que era possível. Jonas, um homem de Deus, chamado por Deus como profeta, para pregar a verdade, na cabeça dele, no coração dele, ele colocou essa ideia desparafusada, essa ideia maluca, que ele iria fugir da presença de Deus. Deus queria que Jonas fosse usado como um instrumento para que falasse contra Nínive. Mas o que Jonas colocou no coração? Ele falou: se eu for a Nínive e falar àquela cidade que ela vai ser destruída pela ira de Deus, que aquele povo vai morrer, que os animais vão morrer, porque a injustiça subiu aos olhos de Deus, Deus está cansado daquele povo, pode ser que esse povo se arrependa, e Deus não destrua aquele povo mau,
O coração de Jonas estava tão endurecido, que ele queria mesmo que aquele povo morresse, que ele queria mesmo que aquele povo sucumbisse, ele queria ver o circo pegar fogo. Você conhece gente assim? Que quer ver o circo pegando fogo? Sabe que às vezes algo ruim vai acontecer, vê os sinais de perigo e não avisa. A pessoa muitas vezes espera o outro tropeçar, cair, se machucar, para ir lá e dar risada. Está vendo? Bem feito. Quem já viu isso acontecer? Bem feito. Olha lá, trouxa, caiu. Quem mandou? Era esse o pensamento de Jonas. Ele falou: se eu for lá, vai que esse povo se arrepende, vai que esse povo não quer mais fazer as práticas maldosas que eles estão fazendo, vai que esse povo ouve a voz de Deus, e Deus decide não acabar mais com eles. E então Jonas decide fugir. A palavra de Deus lá em João 3,17, coloque aí para mim, João 13,7, perdão, não é 3,17, é 13,7, diz assim, ó: Jesus respondeu: o que eu faço agora, o que eu faço hoje, você não compreende, mas você vai entender depois. Quantas vezes Deus fala ao nosso ouvido, e aquilo parece uma instrução estranha, parece uma instrução maluca, a gente coloca no coração, a gente fala: isso é coisa da minha cabeça, não é possível que seja Deus falando. Eu estou falando com homens e mulheres de Deus, muitas vezes isso passa no nosso coração, não pode ser Deus falando, talvez não seja Deus falando um treco maluco desse. Eu sou da seguinte opinião: se Deus mandar eu pular, eu pulo. Se Deus mandar eu me jogar no chão, eu me jogo. Pastor, desse jeito? Desse jeito. Você é maluco, pastor? Eu sou. Pode achar que eu sou, está tudo certo, não tem problema. Mas uma coisa eu procuro fazer, que é tentar ouvir melhor a voz de Deus. Tentar ouvir melhor. A gente precisa entender a voz de Deus. Agora, o que Deus manda a gente fazer agora, talvez a gente não entenda agora. É possível que a gente vai entender depois. Muitas coisas aconteceram na minha vida e na vida de tantas pessoas, que eu muitas vezes ficava raivoso, ficava bravo, porque eu recebia ordens que para minha cabeça não fazia sentido. Eu ia para casa, às vezes triste, cabisbaixo, ficava lá em casa pensando, eu falava: não, eu vou obedecer, não estou entendendo, não sei o que essa pessoa está querendo, e normalmente essa pessoa era o meu líder, o meu pastor, não estou entendendo o que ele está falando, não estou entendendo por que ele está falando isso, mas vou obedecer. Hoje, as coisas ficam muito mais claras. Eu não entendia naquele tempo, naquele momento, mas hoje eu vejo que Deus estava me preparando em momentos diferentes, para coisas diferentes na minha vida. Eu só fui entender depois. Mas e se eu tivesse ficado nervosinho e tivesse chutado o balde? E se eu tivesse ficado bravinho e tivesse falado: não sabe de nada, vou sair dessa igreja, vou parar com tudo, vou largar a mão de tudo. Quem que ele pensa que é? Fica mudando as coisas assim? Quem que ele pensa que é? Uma hora fala um negócio, depois fala para eu fazer outro. E às vezes esses pensamentos vêm na nossa mente. E esses pensamentos vinham na minha mente. Eu sou trouxa agora, para ele ficar mudando as coisas na última hora?
Eu ia para casa com esses pensamentos, e a palavra de Deus diz: irai-vos, mas não pequeis. Eu ia ruminando essas coisas, no caminho para casa, eu ia bravo. Chegava em casa, eu falei: puxa vida, parece que estava indo tudo tão bem, agora tem que mudar, agora tem que fazer diferente, agora tenho que ir para outra área, agora tenho que fazer outra coisa, tenho que deixar o que eu estava fazendo. Será que outro que vai pegar o que eu estava fazendo vai fazer bem feito? E essas coisas ficavam passando na minha cabeça, mas eu falava: eu vou obedecer, porque cabe a mim obedecer. Ou eu obedeço ou eu saio fora, largo tudo, deixo de uma vez. Graças a Deus que eu resolvi obedecer, mesmo não compreendendo. Fala para quem está do seu lado: é muito melhor obedecer, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não compreenda, mesmo que não faça sentido tudo. A história de Jonas, ele foi para o fundo do poço, literalmente. E a gente pode ler a história dele como um caminho para o fundo do poço. Ele achou que ele podia fugir da presença de Deus. Ele achou que ele podia fazer do jeito dele. Ele falou: eu vou para outro lugar, Deus vai esquecer desse treco aí. Eu vou para outro lugar, Deus não vai nem se lembrar. Mas no caminho de Jonas para outro lugar, ele vai para o fundo do poço, ele vai para o buraco. Quando nós deveríamos ter no nosso coração, ao invés de escolher o caminho do fundo do poço, e o fundo do poço, não fique pensando você que pode ser falta de dinheiro. Às vezes está tudo bem na sua vida financeira, mas a tristeza no coração, ela rasga. Às vezes pode estar tudo bem em algumas áreas da sua vida, mas só você e Deus sabe como é que está lá dentro. A angústia, o vazio, a falta de vontade até de orar. A obediência, ela produz milagres. Fala para quem está do seu lado: a obediência produz milagres. Nós precisamos fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Pai. Olha o que está escrito lá em Mateus 7:21, coloca na tela para mim. Mateus 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas quem é que vai entrar? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não é o adorar a Deus, não é o falar em alta voz, não é o chorar na presença de Deus que vai fazer a diferença. Isso tudo faz parte, precisa fazer parte da nossa vida, mas é aquele que obedece à vontade do Pai, é que herda as coisas do alto. Nós precisamos entender a vontade de Deus, e a vontade de Deus não é a nossa. O caminho de Deus não é o nosso. O que Deus traça para a nossa vida não é aquilo que nós queremos. E nós precisamos entender qual é a vontade do Pai, para que aquilo que a gente sonhar vá de encontro com o propósito de Deus. Para que aquilo que a gente desejar para a nossa vida esteja em concordância com a vontade de Deus para a nossa vida. E como é difícil. Como isso é difícil. Mas quando você sonha, e o seu sonho está debaixo da vontade de Deus, acontece um casamento.
as coisas simplesmente acontecem. Alguns falam que você deu sorte. Alguns falam que você sonha e simplesmente as coisas se realizam. Não é. É porque você decidiu obedecer. É porque você decidiu fazer o que o Pai quer que você faça. E fazer aquilo que Deus quer requer de nós ouvir completamente a voz dEle. Por isso que eu falei, se Ele mandar eu pular, eu pulo. Se Ele mandar eu me jogar, eu me jogo. Mas aqui com relação a Jonas, será que Deus estava apenas preocupado com aquele povo em Nínive? Deus não podia ter mandado outra pessoa para falar a Nínive? Claro que podia. O problema de Nínive não era daquela época, não dizia respeito a Jonas. Jonas não fazia parte daquele povo. Jonas estava em outra região. Deus podia ter chamado qualquer outra pessoa para ir falar com aquele povo. Mas por que foi Jonas? Pergunta para quem está do seu lado assim, fala assim: por que eu? Pergunta, por que eu? Porque Deus estava tratando com Jonas. O que descreve aqui no livro do profeta Jonas não é a respeito de Nínive, é a respeito de Jonas. É o tratar de Deus com Jonas. É o tratar de Deus com este homem. Deus estava tratando diretamente com Jonas. E olha só, no mesmo livro de Jonas, Jonas no fundo do poço. Aqui fala no ventre do grande peixe, no mais profundo abismo. Jonas capítulo 2, acompanhe comigo. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor. E ele me respondeu: do ventre do abismo, do fundo do poço gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? Jonas, na sua angústia, estava ali: o que vai ser da minha vida agora? O que vai ser da minha vida agora? Será que eu vou achar uma luz no fim desse túnel? Será que eu vou ter esperança de novo na minha vida? Porque eu desobedeci a Deus? Será que é possível eu voltar e adorar a Deus? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci a terra cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que prometi cumprirei, ao Senhor pertence a salvação. Jonas, no período de maior angústia da sua vida, ele clama a Deus. E ali ele já declara: do mais profundo abismo, do fundo do poço onde eu estava, o Senhor ouviu a minha voz. Da maior dificuldade que eu estava, do momento de maior aflição da minha vida, quando eu achei que eu não seria mais capaz de
falar com o Senhor ouviu a minha oração. O Senhor, Ele nos encontra onde nós estivermos. O Senhor, Ele nos encontra na situação que nós estivermos. Não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho do problema, não importa a profundidade do buraco que a gente possa ter se enfiado, não importa o porquê. Pode ser que a gente mesmo tenha se enfiado, pode ser que Deus tenha nos colocado lá, para nós entendermos que nós devemos fazer a vontade dEle. Onde Jonas estava, foi Deus que o colocou, por causa da desobediência dele. A situação que Jonas estava vivendo, ele estava vivendo porque Deus havia colocado ele ali, porque ele não queria ouvir a voz de Deus. Às vezes Deus aperta o calo. Fala para quem está do seu lado, pode ser que Deus aperte o calo, mas se é Deus que está apertando, Ele também pode afrouxar. Quando é Deus que está tratando com a gente, Ele cuida. Ele cuida. Ele não é um pai que espanca o filho, Ele é um pai que corrige o filho. E nós precisamos estar receptivos à correção. A correção dói. Dói ou não dói? Correção dói. Mas a palavra de Deus diz que ela é apta para corrigir. A palavra de Deus, ela serve para correção. E é na palavra de Deus que nós somos corrigidos. E corrigir tem a ver com ajustar a rota. Corrigir tem a ver com ajuste do processo. Quando eu permito que Deus corrija a minha vida, e eu preciso pedir para que Ele corrija a minha vida e que os problemas da vida não venham sobre mim. Quando eu falo, Deus, eu preciso que o Senhor me dê a direção. Eu estou falando para Deus, Deus, eu preciso que o Senhor corrija a minha vida. E correção dói. Mas só que, quando Deus, Ele corrige, a dor passa. A dor vai embora. Ela não vai mais existir, porque a correção de Deus, ela traz para nós uma vida agradável, uma vida de felicidade. Quando nós somos corrigidos pelo Senhor, nós somos corrigidos pelo Pai mais amoroso que existe, pelo Pai que cuida. E o amor de Deus, Ele constrange a nossa vida, porque a forma como Deus trata com a gente é para que a gente se levante. O tratar de Deus na nossa vida não é para que a gente venha a sucumbir. O tratar de Deus na nossa vida é para que a gente fique de pé. Deus trata com a gente para que a gente seja exaltado, não para que a gente fique prostrado, humilhado. Deus cuida de nós para que a gente cresça. Fala para quem está do seu lado, o cuidado de Deus. Fala assim, o cuidado de Deus é para o crescimento. Tem pessoas aqui que têm jardim em casa, e às vezes é necessário lá no jardim podar algumas plantas, não é? É ou não é? Precisa podar. Você acha que a poda não é dolorida para a planta? Pensa em cortar um dedo seu, pensa em tirar uma parte sua, dói ou não dói? A poda, ela dói, mas depois de podada, a planta cresce mais forte, mais bonita, com mais vigor, com folhas
mais bonitas, com flores mais fortes. É ou não é? O fruto fica mais forte. Eu me lembro que lá na casa dos meus pais tinha um quintal bem grande, e a gente tinha um pomar nesse quintal, várias árvores frutíferas, e uma delas era uma jaqueira, que ela decidiu, num determinado período da vida dela, não dar mais jaca. Saía uns negocinhos assim, ficava preto e caía podre no chão. E o meu pai falou assim: acho que eu vou pôr essa jaqueira no chão, porque não está dando mais nada, só faz sujeira. E aí eu e meu irmão, a gente tinha enciclopédia, a gente tinha lido que a poda ajudava a fortalecer a árvore. E aí a gente perguntou para o pai: pai, a gente pode podar a árvore? Ah, pode. Agora você pensa, 2 adolescentes, um com um machado na mão e outro com um facão. Você já deu uma espátula para uma criança e pediu para ela raspar uma parede? E quem já fez isso? Ontem nós fizemos isso aqui na igreja. Nós demos uma espátula para uma criança que estava aqui ajudando no mutirão e falamos para ela: raspa a parede. Se a gente não pede para parar, ia sobrar só o ferro. Agora eu e meu irmão, 2 adolescentes, um com um machado e outro com um facão na mão. Quando meu pai chegou no fim da tarde, ele falou assim: o que vocês fizeram? A gente foi cortando, onde tinha galho era para meter o facão. Não tinha como andar no quintal. A jaqueira estava quase toda no chão, ficou o tronco e os galhinhos assim. Os galhos mais fortes ficaram com um pedaço, mas foi tudo para o chão. Mas no ano seguinte, as jacas eram desse tamanho, gigantes. A gente escutava de casa, parecia um trovão no quintal quando caía, ninguém queria estar perto. Jacas de mais de 20, 30 quilos. A poda, ela pode doer, mas é para a gente produzir mais. Quando Deus nos corrige, é para a gente crescer. Fala para quem está do seu lado: a correção de Deus dói, mas é para crescimento. E você vai crescer muito em nome de Jesus.